Vamos dar continuidade neste momento às oficinas literárias, projeto do CTG CEPET Araju de Santa Rosa. A conversa de hoje vai versar a respeito de uma introdução básica sobre a história. Foi-me solicitado, e me proponho a fazer isto, a história do Rio Grande do Sul. Mas a história do Rio Grande do Sul não é algo solto nem isolado e não pode ser tratada como algo fora da história da humanidade neste planeta. Então é preciso ter algumas noções bastante claras antes para a gente poder compreender de fato o que é história. O ser humano é um ser histórico. Isto significa ele faz parte da história e ele é construtor da própria história. O ser humano, como indivíduo, constrói a sua própria história individual e como coletivo, como humanidade ou como nação, o ser humano constrói a sua história como tal, nacionalidade ou até humanidade. É um dado importante que nós precisamos manter. Por isso a grande responsabilidade que quando nós falamos em história, a verdade. É preciso ser dito a verdade, somente a verdade e toda a verdade. Senão nós distorcemos e aí a coisa não tem como funcionar. Importante, a sociedade atual é resultado do nosso passado. Existe um ditado francês que diz assim: o presente está carregado do passado e prenhe do futuro. Isso significa que nós precisamos viver o presente e vivê-lo intensamente. Porém, este presente traz a carga do passado, aquela gama de fatos positivos e ou negativos, de sombras e de luzes que estão no nosso passado, nas nossas raízes, seja próximos, pais, avós, seja os mais distantes. Eles estão e nos impulsionam hoje para este viver atual, trazendo problemas para a nossa vida ou trazendo soluções. O que é necessário fazer? Qualquer ser humano, qualquer grupo de seres precisa tomar conhecimento deste seu passado, destas suas raízes, aceitá-las como próprias do indivíduo ou do coletivo e reconciliar-se com aqueles fatos negativos que estão presentes em qualquer pessoa, em qualquer grupo. Houve erros, isto é humano, aceitá-las como próprias, porque não há como eliminá-las, reconciliar-se e deixá-las e usar aquilo que lhe é positivo, aquela luz, aquela energia, para construir este presente de agora. Assim nós construímos uma nação. O que é nação? A nação hoje está bastante confundido. Fala-se em termos nacionais, não nacionais, às vezes compreendendo como se fosse governo central, como se fosse governo federal. Nação é um grande grupo de pessoas, um povo com a mesma cultura, com a mesma visão, ou seja, concepção de si mesmo, de ser humano, de natureza, de transcendente, de mundo. Uma nação compreende essencialmente povo, gente. Toda a nação, todo o povo está estabelecido num espaço físico, num espaço geográfico. Este, uma vez delimitado, se constitui em país. País, pedaço de terra, ou seja, área geográfica delimitada no atual momento da história humana
delimitações acordadas com lindeiros, é o país. O que vem a ser Estado? Estado é este povo sediado neste espaço geográfico que se organiza em termos de convivência coletiva, em termos de administração coletiva, em termos de governo coletivo, Estado. Por isso nós falamos no Estado brasileiro, falamos em chefe de Estado, depende do sistema de governo, até se distingue chefe de Estado e chefe de governo. Então nós temos nação, povo, num espaço geográfico país, organizado em forma de Estado, e agora, quem administra, quem rege este Estado, que é abstrato, aí entra aquilo que nós chamamos de governo. São pessoas que estão, por um ou outro motivo, de uma ou outra forma, colocados para administrar esta convivência deste coletivo. Aí nós temos a forma monárquica, um rei por hereditariedade, temos o imperador, ou temos, como no caso do Brasil, um sistema republicano, que se caracteriza pela separação dos três poderes necessários para reger uma coletividade. O governo republicano, basicamente, foi instituído pela Revolução Francesa, lá na França, em 1789, famosa aquela data, 14 de julho, quando ocorreu a chamada queda da Bastilha, quando foi tomada pelos revolucionários aquela grande prisão do governo do rei, chamada Bastilha. E chamar a atenção para nós aqui em Santa Rosa, município sede do CEPET Araju, chamava-se Colônia Santa Rosa. Chamava-se Colônia 14 de Julho, 14 de julho. Por que 14 de julho? Porque foi fundada no dia 14 de julho, no dia em que se comemora a queda da Bastilha na Revolução Francesa. As pessoas também não sabem disso. E então, nós temos a partir de lá o sistema republicano de governo. Separam-se três poderes. Alguém que faz as leis, poder legislativo, Congresso Nacional, em termos de poder executivo que cumpre, que executa, que leva essas leis, e alguém que julga se houve ou não cumprimento dessa legislação, dirime dúvidas a respeito. Temos então os três poderes separados. Então, dentro desta situação, deste tipo, nós precisamos agora estudar história. E a nossa história é a do Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul está fazendo parte de um país chamado hoje Brasil. Mas não foi sempre Brasil. Aqui existe população há mais de 2.000 anos. Habitantes com cultura e muitas nações. Hoje no Brasil nós temos cerca de 20 nações. Além da nação brasileira, que é constituída por todos os provenientes basicamente da Europa ou dos outros países do mundo, que é a grande miscigenação. O que caracteriza a nação brasileira é a proveniência de muitas culturas diferentes que hoje constituem uma, é a brasileira. Mas aqui nós temos cerca de 20 nações indígenas hoje, e essas precisam ser reconhecidas, são pessoas, são nações de há mais de 2.000 anos nesta terra. Então, este país
Ele se constituiu como independente, nós o sabemos, em 1822. No entanto, o europeu veio para esta parte do planeta, que denominaram de América, em 1492. Cristóvão Colombo, espanhol, lá pelo centro da América, entre sul e norte, da América Central. Em 1500, Pedro Álvares Cabral para o Brasil. E aí começou já uma disputa entre os dois países. Qual é a terra minha, qual a tua? Porque quem é que partia para navegações eram os grupos mercantis, eram grandes empresários que construíam os navios e buscavam novas rotas para comércio, novos produtos para os seus negócios na Europa. Aí então a gente diz Portugal e Espanha, mas Portugal não saiu de lá, nem o rei saiu de lá, muito menos o espanhol. Quem saía eram os empresários que contratavam as pessoas especializadas para navegação e vinham. Tanto assim que um grupo, dirigidos ou a partir de Espanha, vieram para a América Central e portugueses para cá. Aí começou a disputa entre qual é a porção de terra que eu exploro e qual é a que tu exploras. Não se entenderam. Em 1449 se reuniram com o Papa e houve então a intermediação dele e o entendimento, e assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, cuja linha reta de sul a norte passa hoje, aliás, sempre passou, por aquilo que se chama hoje de Laguna, próximo a Florianópolis, em Santa Catarina. Daí para o norte, linha reta, chega aproximadamente a Belém do Pará. O Brasil, então, era isto. Portugal era isto, de Laguna para o leste. Todo o restante espanhol. Eu falo isto porque eu quero falar a história do Rio Grande do Sul. História do Rio Grande do Sul não é Brasil, não é Portugal, é Espanha. Em 1530 veio para cá Martim Afonso de Souza, designado pelo rei de Portugal para vir explorar o litoral brasileiro. Aí ele começou ali por Pernambuco e foi navegando ao longo da costa para o sul. Ultrapassou a linha de Tordesilhas, invadiu, não respeitou o tratado, invadiu e seguiu e veio até o Rio Grande do Sul, que era a Espanha, contornou pelo Uruguai, hoje país Uruguai, e chegou até a foz do Rio da Prata, depois de Montevidéu. E, seguindo as ordens recebidas do rei, ele tinha sido nomeado capitão, já naquele tempo, capitão mor daquela expedição em 1532, veio e seguiu as ordens, explorou o litoral, a costa, tomou posse em nome do rei, assim mais ou menos como o meu amigo Marcos está aqui fazendo essa gravação. Se eu saísse daqui e fosse lá no apartamento dele, entro lá, abro a porta e finco lá uma cruz e tomo posse, isto aqui é meu. E o Marcos não é nada, este é assim mais ou menos foi. Então tomaram posse. Martim Afonso de Souza fez isso em 1532. Retornando, ele foi para o litoral paulista e dividiu já naquela ocasião todo o Brasil em partes, traçando linhas de leste a oeste. Cada pedaço, vamos dizer assim, era uma capitania.
era uma porção deste Brasil que era entregue a um capitão, doado de presente por parte do rei. Eram as capitanias hereditárias. Hereditárias porque pertenciam a vida inteira e passavam para os seus herdeiros. O Martim Afonso de Souza, como um bom administrador, ele dividiu, posso colocar aspas nesse bom administrador, dividiu, estabeleceu estas capitanias e em nome do rei as doou, e as duas assim mais bem situadas, São Paulo e Rio de Janeiro, ele ficou para si mesmo, também não é bobo nem nada, ficou para si mesmo as duas capitanias. Começou então na ilha de São Vicente a construção de uma primeira vila, e ali ele fundou o primeiro engenho de cana. Muito importante esse fato, porque a grande economia primeira do Brasil foi a cana-de-açúcar, o açúcar que era comercializado na Europa.